Saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu não sei você que está em casa nos acompanhando, se aí na sua casa, na sua rua, no seu bairro, está chovendo como está chovendo aqui. Mas aqui está, a bênção de Deus está sendo derramada de modo abundante sobre nós neste lugar. Toda vez que chove assim, eu saio na varanda da casa, se a luz da varanda está ligada eu apago a luz, e eu fico ali um tempo orando a Deus e agradecendo, porque entendo que a chuva é um dos exemplos, se não para mim o exemplo melhor da bênção de Deus, do amor de Deus, da bênção de Deus sobre nós. Porque se não chover, a erva não brota, a árvore não dá semente nem fruto, e nós não temos comida sobre a mesa, e nós não temos água para beber. Essa é uma prova evidente do cuidado de Deus presente sobre nós o tempo inteiro, e graças a Deus pela chuva. A chuva nunca pode ser motivo para impedir a gente de adorar a Deus, de deixar de vir à igreja. A chuva é um motivo para a gente ir agradecer a Deus, porque ela está chegando. Louvado seja Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 1. Vamos caminhar hoje em mais um episódio dessa série de sermões no Evangelho de João, essa série intitulada Jesus, o Filho de Deus. Este é o propósito do Evangelho de João. O evangelista Mateus descreve Jesus como rei, Marcos descreve Jesus como servo, Lucas descreve Jesus como homem, João descreve Jesus como o Filho de Deus. Hoje nós vamos meditar a partir do versículo 19, mas não esquecendo que nós deixamos para trás alguns versículos. Versículo 5, versículo 6 e 7, e depois o versículo 15, falando sobre João, dizem assim, 6 e 7, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. 15. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Verso 19, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não sou. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe, então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, eu batizo com água,
Mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos repetir juntos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eis que de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João conclui o seu testemunho dizendo: Eu vi e testifico, ele é o Filho de Deus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados. E nesse momento, ó Deus, em que vamos meditar no sentido dessa palavra, assim como essa chuva que vem sobre a terra, regando-a e fazendo germinar o fruto e trazendo alimento abundante para nós, também agora, ó Deus, venha sobre nós com a Tua bênção, com a iluminação do Teu Espírito Santo, e faça com que, ó Deus, destas palavras lidas, possa, ó Deus, brotar para nós alimento em abundância. Fala ao nosso coração, Senhor. Nós pedimos que seja assim em nome de Jesus. Amém. O evangelista João, e aí eu vou destacar isso mais uma vez para você o tempo inteiro não se confundir. Nós temos o autor do evangelho, eu vou falar o evangelista João, e nós temos João, o personagem descrito aqui, que é João Batista. Então tem dois Joões aqui no contexto. O João, autor do evangelho, e João, o personagem de quem a gente vai falar. E o evangelista, o autor do evangelho, ele escolhe agora falar sobre João. Ele tinha até agora falado sobre o Logos, e ele vai dizer no versículo 17 que o Logos é Jesus. Agora ele para de falar sobre Jesus e ele introduz a informação desse personagem. Ele vai falar agora um pouco sobre esse personagem extraordinário que foi João, e chamado de João Batista porque batizava. E então o evangelista faz questão de destacar o papel deste personagem, porque o ministério de João Batista criou um ambiente, uma oportunidade favorável para a manifestação do Messias, para a chegada do Messias. Ele veio preparando o caminho para a chegada do Messias. E aí, recapitulando rapidamente a história desse personagem extraordinário chamado João Batista, lembra que ele é filho de um pai e uma mãe estéreis. E ele, quando os pais já velhos, o anjo Gabriel chegou e anunciou que eles teriam um filho que seria chamado João Batista. Veja que Lucas no capítulo 3 vai dizer que esse João Batista, desde o ventre materno, ele teria o Espírito Santo, ele pregaria no poder e na unção com que pregou o profeta Elias. Seria tão impactante para a sua geração quanto havia sido o profeta Elias nos dias do rei Acabe. Ele confrontaria os reis, ele confrontaria a nação de Israel, ele chamaria o povo à conversão a Deus. E por isso o texto ali em Lucas capítulo 1 vai dizer que ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Aquela geração dos dias
de João Batista. Já tinha 300 anos que não tinha um profeta em Israel. Já há 300 anos eles não ouviam falar, assim diz o Senhor. E agora aparece João Batista pregando às margens do Jordão. No capítulo 3, então, vai dizer que no 15º ano do rei Tibério César, o imperador César, imperador romano, veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. E veio a palavra do Senhor a João no deserto, porque ele morava no deserto. Ele foi educado no deserto, ele foi criado no deserto. Ele se preparou para o seu ministério no deserto. O deserto foi a sua universidade, foi o seu seminário teológico. E ele percorreu então ali a partir disso toda a circunvizinhança do Jordão. Em toda a extensão do Jordão, de uma margem, de outra margem, todas as aldeias, João passava pregando o evangelho e anunciando a chegada do Messias. E assim as pessoas iam confrontadas pela pregação de João Batista, saíam a ter com ele, vinham tanto das províncias da Judéia como da própria capital, Jerusalém, multidões afluíam para ouvir o sermão de João Batista e eram por ele batizadas. No meio dessas multidões, muitos soldados e muitos publicanos, portanto gente do governo, os fiscais do governo, os soldados do governo, eram também batizados por João. Isso provocou então uma certa agitação, isso incomodou ao ponto então de os judeus de Jerusalém, o sinédrio, que eram os líderes religiosos do povo, que cuidavam da religião judaica, que tinham a obrigação de fiscalizar e tomar cuidado para não aparecer nenhum falso profeta, nenhum falso Messias. Então agora os judeus enviam uma comitiva para poder ir lá e investigar esse João que estava batizando e conclamando o povo ao arrependimento. E o povo estava indo atrás de João. Isso incomodou então os poderes na capital do país, em Jerusalém. E eles foram para lá. E é então nesse contexto que João, o evangelista, autor do livro, vem mencionar João Batista no seu evangelho. E não foi a aparência de João, não foi nem o seu discurso ousado, duro, uma mensagem dura, denunciando o pecado do povo. Não foi a sua mensagem dura também que faz com que João registre e destaque aqui o João Batista, que o autor destaca João Batista. Tanto que ele nem fala do teor da mensagem de João Batista. Nos outros evangelhos fala do teor da mensagem de João Batista. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Esse era o teor da mensagem de João Batista. Não era uma mensagem de autoajuda. Era uma mensagem que confrontava o pecado e chamava o pecador ao arrependimento. Mas não foi a mensagem de João Batista que destacou para que João então pudesse incluí-lo no seu evangelho. O que na verdade motivou o evangelista a incluir o testemunho de João Batista no seu evangelho foi o testemunho de João Batista, o propósito do testemunho de João Batista. E o verso 19 vai dizer: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Aí é o testemunho que João dá naquele momento que motiva João evangelista a incluir João Batista no seu evangelho. Então aquele movimento popular que João Batista tinha criado incomodou a religião daquele momento, o judaísmo, os líderes religiosos do povo. E veja que é curioso, porque olha como que está escrito no versículo, vai dizer que os judeus, verso 19, os judeus lhe enviaram, mas João também é judeu. Por que ele está fazendo essa diferenciação? Os judeus lhe enviaram, porque ele está destacando aqui agora que havia entre os judeus, judeu e judeu. Tinha os judeus piedosos e tinha lá os mercenários. Tinha aquela raça de víbora, a religião dominante que oprimia o povo,
contra a qual Jesus depois vai dizer: hipócritas, fariseus, sepulcros caiados. E João, o evangelista, agora começa a se diferenciar deles. Os judeus enviaram de lá estes conhecedores das Escrituras para examinar se João Batista não era um falso profeta. Curiosamente, aqueles que vieram da capital para examinar João Batista eram sacerdotes e levitas, do grupo dos fariseus, o grupo mais radical e dedicado ao estudo das Escrituras, mais fundamentalista o partido mais fundamentalista dentro do judaísmo. Os que mais conheciam as Escrituras, e logo eles que mais conheciam as Escrituras, não perceberam que aquele momento estava acontecendo em Israel um reavivamento espiritual. Um momento que Deus estava movendo no meio do povo um reavivamento espiritual através de João Batista, para que dessa forma, naquele momento, o Messias pudesse ser apresentado à nação de Israel. Mas os entendedores da lei de Deus naquele momento, os religiosos daquele momento, não perceberam, não tiveram esse discernimento espiritual para o mover de Deus naquele momento. E lamentavelmente isso tem acontecido ao longo das gerações. E João Batista então, ele confessa e não nega. Eles perguntam para ele: quem és tu? És tu o Cristo? E ele vai dizer: eu? O Cristo? Messias? Não, eu não. És tu Elias? Por que eles fazem essa pergunta? Porque Malaquias, o profeta Malaquias diz que Deus enviaria um homem como Elias, no poder de Elias, na unção de Elias. E os judeus acreditavam que Elias voltaria, uma vez que ele não morreu, que ele foi levado para o céu por uma carruagem, um furacão, um redemoinho levou ele para o céu. Então esperavam que ele voltaria. És tu Elias? E embora Jesus depois vai dizer que ele pregava no poder e no espírito de Elias, Jesus vai dizer: ó, Elias já veio e vocês não o reconheceram, fazendo alusão a João Batista. De fato, efetivamente, ele era João Batista, no mesmo poder, na mesma unção, no mesmo ministério que o profeta Elias. Mas não era literalmente Elias, ele era João Batista. Ele vai dizer: não, eu não sou. És tu o profeta? Que profeta? Moisés, nos seus dias, profetizou também, dizendo que Deus levantaria oportunamente um profeta como ele, para guiar o povo, e o povo todo ouviria esse profeta. Então eles perguntam: é você aquele profeta que Moisés anunciou? E ele diz: não, também não sou. E eles então, descontentes, eles perguntam: então afinal quem você é? Nós temos que levar resposta para os nossos chefes lá em Jerusalém, dar relatório de você. Quem você é afinal? E então, nesse momento, aquele indouto profeta, rude, formado no deserto, vestido de pele de camelo, um cinto de couro, comia mel silvestre e gafanhoto, aquele homem rude, é quem vai ensinar os doutores da lei, os sacerdotes e os levitas, e justamente do partido dos fariseus, os doutores da lei. E ele vai dizer, citando Isaías capítulo 40, verso 3, ele vai dizer: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E com essa palavra agora, João Batista ele está dizendo: eu sou simplesmente uma voz, um arauto a proclamar que o Messias está chegando. Eu sou aquele que Isaías disse que viria à frente do Messias, para preparar as veredas, os caminhos, aplainar os caminhos para a chegada do Senhor, preparar o povo para a chegada do Rei. Eu sou simplesmente esse, uma voz a chamar, e não somente chamando o povo comum, mas intimando vocês também, religiosos, a se converterem e a se prepararem para a chegada do Messias. João Batista veio intimar todo Israel ao arrependimento.
E ao citar Isaías 40, versículo 3, João Batista nos ensina que ele era apenas uma voz. Eu sou só o pregador. Nada mais do que isso. Uma voz ecoando, ressoando o chamado de Deus para os corações do seu povo, preparando o caminho para a chegada do Senhor. Meramente eu sou isso. Só uma voz a chamar. Isso. Você e eu, não somente eu como pregador e pastor, mas todos nós que anunciamos o Evangelho, nós somos somente uma voz anunciando a vontade do Senhor. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão, diz o Senhor. Não depende de quem quer, de quem está nos ouvindo, querendo ouvir o Evangelho, e nem depende de quem corre, de quem está sendo rápido, ágil na pregação. A conversão efetivamente depende da graça de Deus no coração do pecador. Nós somos somente uma voz ressoando o chamado de Deus. Nada mais do que isso. E agora então, os discípulos, João Batista ali com aquela comitiva, confrontando aquela comitiva, ele vem dizer que se eles querem dar ouvido ao que João está dizendo, todos os discípulos de João, e havia multidões que seguiam João Batista, todos os discípulos de João deveriam agora converter-se em discípulos de Jesus. É nesse caminho que ele vai caminhar. É para o cordeiro que ele vai apontar. E então, nesse momento, aquela comitiva pergunta para ele: se você então não é nenhum destes personagens que nós estamos aguardando, não é Elias, não é o profeta, por que você batiza? E nisso revela que o que estava verdadeiramente incomodando os religiosos daquela época não era João pregar, não era o conteúdo da mensagem de João, porque o conteúdo era uma chamada ao arrependimento para Deus. O que estava incomodando aos religiosos naquela época era o fato de que João conclamava eles ao batismo. E uma vez que eles vinham ao batismo de arrependimento, os que eram batizados estavam dizendo: eu estou me preparando para a chegada do Messias. E os que não estavam se batizando, inclusive os sacerdotes, os levitas, os fariseus, estavam dizendo: eu não estou me importando com a chegada do Messias. João criou com o seu discurso e com o batismo um problema religioso naquela época, e isso incomodou os religiosos. Se nós não formos lá nos batizar por João, nos deixarmos batizar por João, o povo vai entender que nós não estamos nem aí para a chegada do Messias, que nós não estamos aguardando a vinda do Messias, que nós não queremos voltar para Deus, estar na presença de Deus. Agora a multidão toda está lá sendo batizada por João, então nós temos que parar com isso. Ou então nós vamos efetivamente reconhecer que ele é maior do que nós. E eles não queriam fazer isso. Era uma disputa de poder. E lamentavelmente, isso continua até hoje, esse tom de que ao anunciar o Evangelho, conclamando o pecador para vir publicar a sua fé, dizer em que crê e ser batizado, é a forma do pecador dizer: eu estou buscando a Deus, eu quero me preparar para Deus. Agora, aqueles que não passam por esse processo de demonstrar a sua fé através do batismo, também, de igual forma, estão dizendo uma mensagem negativa para a mensagem do Evangelho. Estão dizendo: eu não me importo com a mensagem do Evangelho. Isso continua até hoje. E João então respondeu: mas eu batizo só com água. No meio de vocês está alguém que vocês ainda não conhecem, ele vem depois de mim, e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. E João diz então para eles: vocês não têm que se preocupar comigo, vocês têm que se preocupar com aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a sua pá na mão, e ele recolherá todo o trigo no celeiro. E toda a palha será queimada em fogo inextinguível. É com ele que vocês têm que se preocupar. Eu sou só uma voz clamando aqui no deserto. O meu batismo é feito com água simples, nada mais do que isso. Mas ele batizará
com o Espírito Santo e com fogo. É com Ele que vocês têm que se preocupar. Ele está vindo depois de mim. E Ele já chegou, João está dizendo. Ele já está no meio de vocês e vocês ainda não o conheceram. É Ele que importa. É Ele que decide as questões de vida e morte. Então não pergunte por mim, pergunte por aquele que vem depois de mim. E é claro que aqueles teólogos que estavam ali, aqueles religiosos, sacerdotes e levitas do grupo dos fariseus, eles conheciam o que as profecias falavam sobre a vinda do Messias, e a importância teológica, religiosa disso, eles conheciam. Só que eles não acreditavam que o Messias já pudesse estar entre eles. Eles pensavam assim, não, os profetas anunciam que o Messias virá para salvar o seu povo. É verdade. A gente até estuda isso lá. Contudo, bem, isso é para o futuro, não é verdade? O Messias virá, mas ninguém sabe quando ele virá. Não está acontecendo nos nossos dias. E eu fico pensando, refletindo sobre isso, que do mesmo jeito, a nossa geração sabe que o Evangelho está dizendo que Jesus voltará. Os céus se abrirão, a trombeta soará, e a humanidade inteira será surpreendida com a volta do Senhor nos ares. Todo olho o verá. Contudo, nós cremos nisso, mas pense consigo mesmo e responda para si mesmo de modo sincero. Você acredita que Jesus possa voltar nessa geração, com você ainda vivo? A maioria absoluta das pessoas pensa, sei não, acho que vai demorar um pouquinho ainda. Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Um dia um pastor ancião, eu no elevador com ele, a gente conversando sobre essas coisas, e eu falei assim, não pastor, eu creio que Jesus possa voltar comigo ainda em vida. Aí ele riu e falou assim, pastor Darli, o apóstolo Paulo também acreditava nisso. Na verdade as pessoas são céticas em relação a isso. Mas o Evangelho diz que Jesus voltará como um ladrão. Como um ladrão no sentido de nos surpreender. Você não sabe quando vem o ladrão, senão você fecharia a casa, vigiaria. O ladrão vem quando ninguém está esperando. As pessoas estarão casando e se dando em casamento, cada um cuidando dos seus negócios, tocando a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu. E Jesus voltará. E a partir daquele momento não haverá mais chance de arrependimento e conversão. Não sejamos como aquela geração que não se preparou para a volta do Senhor. Aprendamos, pois, com eles. Quando falamos que a volta de Cristo, João agora vai dizer, no dia seguinte, o evangelista está narrando, no dia seguinte viu João, verso 29, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até ali ele estava dizendo, depois de mim vem alguém que é mais poderoso que eu. Mas ele não falou quem era. Até ali várias vezes ele tinha anunciado isso. Penso que de vez em quando ele falava sobre isso. Eu estou batizando com água, mas depois de mim vem alguém mais importante. Mas naquele dia seguinte da visita dos fariseus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta e diz. Nós sabemos que a história de Jesus vai finalizar demonstrando que ele morre na cruz como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João Batista naquele momento ele nos está dizendo, eis o homem que um dia será o Cordeiro de Deus e vai ser sacrificado na cruz. Ele diz, eis o Cordeiro. Ele é o Cordeiro, verbo presente. Ele já é o Cordeiro. Ele tira o pecado do mundo.
O que João está querendo nos dizer é que ele vê Jesus, o Messias, como aquele que, desde o início do seu ministério, ele já começou, como o profeta Isaías vai dizer, ele já começou a carregar sobre si os nossos pecados, as nossas pisaduras, as nossas dores. A partir do momento que Jesus inicia o seu ministério, ele se compadece dos pecadores, ele cura os enfermos, ele expulsa demônios, ele confronta o pecado e toda a horda do diabo. Ele começa a atrair sobre si o pecado de todos nós. O sofrimento de Jesus por causa dos nossos pecados não foi simplesmente naquele dia da sua crucificação e por fim na própria crucificação. Ele já sofria por nossos pecados, como disse na última vez que preguei sobre isso, que a partir do momento que ele encarnou, que ele nasceu, ele deu o primeiro passo para a cruz. O primeiro passo em direção, por fim, à cruz, esse primeiro passo foi a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne. Agora, ao iniciar o ministério, ele começa a atrair sobre ele começa a fazer isso que João Batista está dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele começa a tirar o pecado do mundo a partir daí. E ele começa a sofrer por isso a partir daí. Imagine você, Jesus vivendo glorioso, numa comunhão perfeita, eterna com o Pai, e ele tem que encarnar, enfiar o pé na lama, viver com pecadores, sujeitar-se aos sentimentos que você e eu temos, sem contudo pecar. Mas ele sabe o que é padecer, homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele sofreu tudo isso. Toda a trajetória de Jesus foi um caminho em direção à cruz, já carregando os nossos pecados. É interessante que Jesus é anunciado aqui agora, não como o leão da tribo de Judá, mas como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não como um rei, mas como servo. Mas esse que agora está sendo anunciado como o Cordeiro. E João, no capítulo 5, mesmo João vai escrever depois Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6, ele vai mostrar que ele tem aparência como um cordeiro que foi morto. João vai dizer isso lá. Mas o ambiente em que João vai dizer que ele é um cordeiro que foi morto, é um ambiente em que esse cordeiro que foi morto toma da mão do Pai, daquele que está sentado no trono, o livro com os 7 selos, e nesse livro está toda a história e todos os planos de Deus para a história, e é ele, o cordeiro, com a aparência de quem havia morrido, é que pega esse livro, é que abre os selos e é quem rege a história. Embora tendo a aparência de cordeiro, ele é o que rege a história. Com essa aparência de cordeiro, é o que rege a história. E é esse cordeiro quem confronta a grande besta do Apocalipse, que está ali aliciando todo o poder dos homens, do falso profeta, do anticristo, e toda a humanidade de ímpios voltada contra o Cristo. Ele vence a besta com todos os seus exércitos, mesmo tendo a aparência de um cordeiro que foi morto. Ele ainda é poderoso para vencer toda a oposição. Aleluia ao cordeiro que está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse cordeiro é capaz de realizar o que nenhum outro cordeiro na história de Israel, os cordeiros de sacrifício, foi capaz de realizar. Ele é capaz de tirar o pecado do mundo. Olha a abrangência disso, o pecado do mundo é que é dito, não apenas os pecados mais leves, mas os mais escandalosos. Não apenas o pecado do povo de Israel, mas o pecado do mundo inteiro. Não apenas o pecado daquele tempo, mas o pecado de todos os tempos. Não apenas o pecado deles, mas também o meu e o seu pecado. Ele é poderoso para removê-lo
esse pecado inteiro, encravando-o na cruz, anulando toda a dívida nossa, liquidando definitivamente isso. Aleluia! Glória a Deus por isso. Este é o fundamento para o perdão definitivo, de uma vez por todas, oferecido para aqueles que creem e que confessam o nome de Jesus e que por isso são batizados. Esta é a garantia que nós temos. Ele é o Cordeiro de Deus que remove definitivamente o pecado do mundo, de todos os que creem verdadeiramente e se arrependem. E ainda mais, observe que João Batista não está apontando para o futuro, dizendo que ele será o Cordeiro lá, como já disse, mas ele é o que já está fazendo isso naquele momento, a partir daquele momento. Conforme Isaías 53 já havia nos dito, ele vai dizer, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso é o que Isaías disse sobre Jesus, sobre o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Apontando para Jesus agora, no versículo 30 e 31, ele vai repetir as palavras do versículo 15. Veja aí os versículos 30 e 31, ele aponta para Jesus e diz, é este a favor de quem eu havia dito, que após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando em água. A fim de ele ser revelado a Israel, é que eu estava batizando. Como assim? João, quando batizava, ele conclamava o povo ao batismo, dizendo, vocês são pecadores, vocês têm que se batizar. O batismo é um ritual de purificação. Então, quem vinha se batizar estava dizendo, eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso ser purificado. A água representa, como a água me limpa, me lava das minhas sujeiras externas, mas ela representa esse lavar regenerador dentro de nós. Então, quando João Batista pregava desse jeito, chamando as pessoas ao arrependimento, João Batista está dizendo, mas esse meu batismo é apenas com água. Mas ele, o que vem depois de mim, ele batiza com o Espírito Santo. É ele quem faz o arrependimento. É ele quem faz a regeneração, o novo nascimento. O lavar regenerador, é ele quem ministra. O que eu estou fazendo é apenas uma representação ou um símbolo daquilo que ele efetivamente vai fazer de uma vez por todas. Então, o batismo, João está dizendo, e ele vai dizer no versículo 32, né? E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pombo e pousar sobre ele, porque ele havia dito no versículo, observa o verso 30, eu mesmo não o conhecia. Bem, se você não o conhecia, então como é que você sabe que é ele? Aí agora no versículo seguinte ele vai explicar, eu sei que é ele, porque eu vi o Espírito descer sobre ele como pomba. E depois ele vai dizer, verso 33, aquele que me enviou a batizar com água, é quem me disse, olha, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com água, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Como é que João então sabia, se ele não conhecia Jesus? Como é que ele sabia que era Jesus o Messias? Porque ele viu o Espírito descer sobre ele como pomba. Bem, mas o Espírito é Espírito. A gente não vê o Espírito. Como é que João viu o Espírito? Ele o vê em uma forma de pomba. Interessante que aqui no Evangelho está dizendo que ele pousou sobre ele como pomba. A ênfase está no pouso e não na pomba. O que João destaca aqui, o evangelista João destaca, o pouso dele é como o de uma pomba, suave. A ação de Deus, do Espírito de Deus, ela é suave. Como em 1 Reis 19, que quando Elias
percebe a manifestação de Deus. Deus não estava no trovão, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vendaval, mas depois disso tudo veio um cicio suave e Deus se manifestou naquele cicio suave. Então a presença do Espírito de nós, ele vem como o pouso de uma pomba, suave. Mas Lucas vai dizer que ele o viu numa forma de pomba. Então naquele momento o Espírito se fez representar no formato de uma pomba, não numa pomba verdadeiramente, mas ele vê uma forma de pomba pousando sobre Jesus suavemente. É isso que João vê. E curiosamente, somente João é quem vê isso e testemunha sobre isso. E agora, do mesmo jeito que João está batizando com água, ele vai dizer que Jesus vem batizar com o Espírito Santo. O mesmo Espírito que vem sobre Jesus, e ele carecia também do Espírito, mas ele não é Deus. Por que ele carecia do Espírito? Porque a partir do momento que ele se encarnou como homem, ele assimilou toda a nossa natureza. A sua natureza humana carecia da plenitude do Espírito. A natureza divina dele está plena de Deus. Mas a natureza humana de Jesus, a parte humana de Jesus, carecia dessa capacitação do Espírito de Deus. E por isso ele vem agora, o Espírito de Deus sobre ele. E Jesus tendo isso, João vai dizer, ele batiza com o Espírito Santo. O batismo que nós representamos, fazemos, administramos aqui na igreja é como o batismo de João. Um batismo para demonstração de arrependimento. Porque ele representa o verdadeiro batismo com o Espírito Santo que só Jesus Cristo pode dar. E eu vos enviarei o Espírito Santo, disse Jesus. E ele, o Espírito Santo, vos fará lembrar, vos lembrará de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. O Espírito Santo vem sobre nós e nos torna em nova criatura, porque é Jesus quem administra esse batismo sobre nós. Para finalizar, verso 33, ele vai dizer assim, João repete, verso 33, eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. 34, pois eu de fato vi e testifico que ele é o Filho de Deus. João fecha o seu testemunho aqui agora para a população que está ali com ele, ao ver Jesus indicando-o como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao dizer que ele é aquele que eu disse que batiza com o Espírito Santo. Ele vai dizer, eu testifico, ele é de fato o Filho de Deus. Eu vi e dou testemunho, ele é o Filho de Deus. Ao dizer isso, João está usando aqui, se você comparar com os últimos versículos do Evangelho de João, não precisa abrir lá, mas os últimos versículos, capítulo 20, versículos 20 e 31, vai confirmar exatamente essas palavras de João aqui, porque o evangelista, lá no final do seu livro, ele vai dizer, na verdade, fez Jesus, diante dos seus discípulos, muitos sinais que não estão escritos nesse livro. Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O propósito do livro de João está revelado nesses últimos versículos. Tudo isso que eu escrevi, o evangelista está dizendo, é para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. E João agora, o Batista, nas suas últimas palavras, está dizendo, tudo isso eu estou dizendo, o que eu vi e o que eu testifico, ele de fato é o Filho de Deus. Por isso João evangelista registra o testemunho de João Batista, porque João Batista foi a testemunha que naquele momento convenceu a todos, muitos de Israel foram convertidas a Deus por causa do testemunho de João, ao dizer, ele é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. Este é o propósito do livro, do Evangelho de João. Este foi o propósito do ministério de Jesus, dizer que ele é o Filho de Deus, do ministério de João Batista. O propósito do livro e o propósito de João Batista era anunciar, Jesus é o Filho de Deus. Este é o seu propósito, este é o meu propósito, anunciar que Jesus é o Filho de Deus.
E aqueles que creem nisso têm vida no seu nome. O próprio Jesus disse isso. Ide, portanto, por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco até a consumação do século, diz o Senhor. É o propósito do Evangelho de João, é o propósito da vida de João Batista, é o propósito seu e o meu propósito, anunciar que Jesus é o Filho de Deus, e aqueles que crerem nisso terão vida em seu nome. Não negligenciemos a esse propósito dado por Deus. Você e eu fomos intimados a anunciar que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. O que crê não será julgado. O que não crê já está condenado. Simples assim. Radical assim. Não há uma situação intermediária. É crer ou não crer. É ser salvo ou não ser salvo. Não haverão muitas oportunidades depois desta. Ao homem está ordenado viver uma única vez. E depois disso, o juízo. João Batista pregou esse tipo de mensagem, conclamando as pessoas ao arrependimento, demonstrando que ela tem consciência do seu arrependimento através do ritual do batismo. O ritual do batismo é isso. Você está publicando para todo mundo: eu me arrependi. Eu quero uma nova vida com Deus. Eu creio em Cristo Jesus, que Ele morreu por meus pecados. E eu quero viver essa vida com Deus. Eu não quero mais viver no caminho largo, espaçoso, que conduz para a perdição, onde reina as trevas. Eu quero caminhar no caminho da luz. É estreito, é apertado, poucos passam por ele, mas é o caminho que conduz à vida. É nesse caminho que eu quero andar. É isso que nós estamos dizendo quando nos submetemos ao batismo.